Olá, vamos dar sequência aí, vamos avançar um pouco mais aí no nosso aprendizado. Eu vou só separar isso aqui, lembrando esse negócio não ficar tão bagunçado dessa forma, vou separar aqui por parâmetros. Não tem problema de dar enter ali entre eles não. Então eu vou deixar os tempos, o eixo x, y, tudo aí em uma linha separada para não ter que ficar diminuindo toda hora o tamanho da minha janela. O que eu quero fazer aqui? Identificar o final da minha animação e passar alguns parâmetros para que aconteça quando a minha animação terminar. Se fosse, utilizando só a classe Twin que nós utilizamos no módulo anterior, nós até fizemos isso para identificar. Nós tivemos que importar aí, uma nova classe que é no caso aí a classe a classe que nós importamos era o Twin Event, para poder identificar o final aí da nossa animação. Nesse caso, utilizando TwinLight, isso não é possível. Já tem aí esses parâmetros atribuídos já dentro dessa classe. Então eu posso simplesmente aqui passar esse parâmetro para que ele encontre, e identifique o final da minha animação. Mas que parâmetro é esse? Então vamos lá, trabalhar com esse parâmetro que é o onComplete, que faz isso aí, que identifica o final da nossa animação. Para que possa acontecer alguma coisa, para que a gente possa testar se ele está funcionando, eu vou inventar aqui uma função chamada final animação e vou pedir para ele executar essa função, com a mensagem qualquer quando terminar os parâmetros aí para ela. Aqui eu não preciso separar por vírgula igual eu tinha feito nos outros, na linha de cima sim eu preciso, aqui embaixo não, porque eu não tenho nenhum outro parâmetro ali para baixo. Deixa eu criar aqui a função, a função que eu dei o nome de final animação. E vou pedir para essa função simplesmente fazer uma única coisa para mim aqui. A função de execução ela não tem, no caso, então, é retorno. Vou pedir para ela fazer o seguinte, apenas dar um trace para me mostrar aqui uma mensagem, pode ser final, fim, quando terminar a animação. Vamos ver se está pegando já esse parâmetro, se ele está funcionando. Ctrl Enter, ele vai executar então a animação e vai aparecer aqui no painel de saída para mim a mensagem fim após o término aí, a execução dessa animação. Vamos lá então, dando continuidade aqui, o que eu quero fazer? Até aí tudo tranquilo. Porém, a vantagem desse novo método onComplete para me trabalhar aqui com o final da animação é poder passar mais de um parâmetro, vários parâmetros aí para que ele execute após terminar a animação. Então, como que eu posso passar esses parâmetros aí para a minha função? Eu vou vir aqui embaixo, aqui, se eu tenho que lançar mais alguma coisa, eu vou separar então por vírgula. Isso que a gente estava fazendo antes ali. Então, colocar uma vírgula para passar novamente o parâmetro. Vai ser o onComplete novamente, só que agora vai ser uma função aqui, um recurso chamado parâmetros. Qual parâmetro que eu quero passar? Esses parâmetros é importante colocar eles dentro aqui de um colchetes, que vai ser um array, justamente para ele separar e organizar melhor ali dentro os meus parâmetros. O primeiro eu vou pedir só para ele exibir aqui, por exemplo, flash cs5, essa mensagem como parâmetro. Não adianta eu só fazer isso, eu tenho que falar que a minha função chamada final animação, ela vai executar esse parâmetro. Como é um texto, vai ser aí de tipo string. Então eu vou colocar aqui também dentro da função um parâmetro que vai ser justamente o que vai executar esse texto. Posso dar um nome para esse parâmetro de versão, por exemplo, e vou dar um modo para ele aqui. É como se fosse, não. Podem entender isso aí como se fosse uma variável para dentro da função. Então eu coloco ali o nome dela e coloco o tipo de string. Em vez dele exibir essa mensagem, ele vai só exibir essa variável, esse objeto que eu criei, que na verdade recebe o texto que está listado ali em cima. Vou dar um Ctrl Enter e vamos ver aí como que vai ficar. Vai executar a animação, após executar ele me mostra então aquele parâmetro que eu dei o texto para ele de flash cs5. Até aí praticamente a mesma coisa que a gente já tinha feito antes. E qual que vai ser a vantagem disso? A vantagem é, como eu já falei, que eu posso mandar mais de um parâmetro. Eu posso colocar diversos parâmetros aqui, dentro, por exemplo, do meu array. Eu vou colocar aqui depois aqui, por exemplo, 10. 10 vai ser o que? Vamos criar aqui uma nova variável, no caso, então, um novo atributo para dentro da função, chamado idade. Vamos supor que eu queira que ele exiba aquilo para mim. Idade vai ser do tipo o que? Só pode ser números inteiros, então o int, que recebe ali, apenas valores inteiros. Ele vai exibir, então, primeiro para mim o parâmetro versão, que está como string, que é esse primeiro que eu passei para o array, e logo após ele exibe aqui a idade. Então, vou separar aqui por vírgula, pedir para ele exibir aqui, então, o parâmetro que eu dei ali, que eu chamei de idade. Vou dar um Ctrl Enter, ele vai exibir para mim primeiro
o texto, né, Flash CS5 na hora que terminar a animação, e em sequência que em seguida ele exibe a idade. Isso aí a gente vai precisar bastante depois que eu quiser passar alguns parâmetros após o término da minha animação. Aí eu vou precisar trabalhar com esse parâmetro onComplet que vai identificar o final da animação, né? Vou criar uma função igual nós fizemos e passar para dentro dessa função alguns atributos. Vou ficar por aqui, que a aula já está ficando extensa. Até a próxima videoaula.